Bom dia, irmãos. Texto muito rico e vou dar aqui somente algumas sementes, né? Em virtude do nosso tempo. Nós temos aqui, então, o registro do evento histórico, não é mito, não é conto da carochinha, é um evento histórico, né, literal, e o fundamento da nossa fé, a ressurreição de Cristo. O evento mais atacado, né, pelos incrédulos, por intelectuais, e permanece aqui aquilo que o apóstolo Paulo nos disse, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E permanecemos ainda nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, vamos fazer como todos dizem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Gosto muito de lembrar do C.S. Lewis nesse ponto. Ou a sua fé, a nossa fé, a fé cristã, tem valor infinito ou não tem valor nenhum. Eis aqui o ponto. Se Jesus ressuscitou, ela tem valor infinito. Se ele não ressuscitou, ela não tem valor nenhum. Verso 1, destaques aqui. A expressão aqui, o fim do sábado. E na sequência diz assim, quando já despontava o primeiro dia da semana. Estudiosos, comentaristas reformados dizem que nós notamos aqui essa transição temporal entre o sábado judaico e o primeiro dia da semana, que viria a ser, e né, se tornou o dia do Senhor. Apocalipse 1:10, nós temos o apóstolo João, criando uma nova palavra no grego, né, para se referir ao primeiro dia da semana, que passa a ser o dia do Senhor, é o domingo, que literalmente é dia do Senhor. Então, o primeiro dia da semana vai se tornar, e já se tornou, o marco de uma nova ordem, de uma nova aliança, de uma ordem histórica que foi inaugurada pela ressurreição do Senhor Jesus. No verso 2 nós temos aí um terremoto. Vimos que um terremoto ocorreu na sexta-feira, no dia da crucificação. E agora outro terremoto acontece no primeiro dia da semana, no domingo. A gente vê aqui os sinais da intervenção, digamos assim, da intervenção judicial de Deus como sinal daquilo que viria a acontecer. Então esses sinais são repetidos, mas os judeus estão terrivelmente cegos, como nós vamos ver no bloco seguinte. Ainda nesse verso, eu peço que você note que Mateus diz que desculpe, irmãos, que o anjo ele não removeu a pedra para Jesus sair, mas ele removeu a pedra para revelar aos discípulos e ao mundo que ele já havia saído. A pedra não precisa ser rolada para que Jesus pudesse sair. Então a ênfase aqui, ela recai sobre o ato soberano de Deus. E é interessante, irmãos, aqui no verso 66 do capítulo anterior, diz aí que eles selaram a pedra. Vocês sabem o que é isso? Às vezes você tem um apartamento onde há um crime, ou o governo lacra esse apartamento, põe lá um adesivo, né, para que a porta não seja aberta, se for aberta rompe o lacre. E aqui é a mesma coisa, eles colocavam uma porção de cera e selava com o selo do imperador. Aí daquele que rompesse aquele selo. Não era para ser rompido. E a pedra foi rolada aqui no capítulo 28. Cadê o selo? Qual é a referência que nós temos aqui ao selo no capítulo 28? Sabe, nós não devemos, ou devemos tomar muito cuidado ao fazer teologia na ausência de referências. Mas aqui eu creio que eu posso fazer uma boa teologia na ausência de referências. Qual é a teologia? Deus não dá a mínima para o selo do maior império do mundo. Não, é tão insignificante que Mateus nem se refere a ele. A insignificância do maior poder do mundo na época, né, diante do ato soberano de Deus, a inutilidade do selo. Verso 7. E depois, imediatamente, e dizei. Essa foi uma ordem dada às mulheres que encontraram o túmulo vazio. E nós podemos considerar essa ordem, irmãos, reparem, como um preâmbulo da grande comissão.
Aquelas mulheres anunciaram a ressurreição de Jesus aos apóstolos. E é interessante como a ordem que o anjo dá àquelas mulheres vai de encontro, não é vai ao encontro, certo? Vai de encontro com a cultura predominante da época, que não dava valor às mulheres e ao testemunho das mulheres. Então, nós vemos aqui uma subversão, né, da cultura da época. Mais uma vez, irmãos, contra todas as afirmações do movimento feminista, que é contra o patriarcado opressor, cristão, branco, etc., né? Nós vemos aqui como o cristianismo foi e é e continua sendo e é a única fé que valoriza as mulheres e as considera de fato como iguais aos homens em valor, em dignidade. No bloco que vai do verso 11 ao 15, nós temos a história do suborno da guarda, né? Calvino comenta aqui o seguinte: era a tentativa da liderança judaica em sufocar a verdade. Nós lemos em Romanos 1, 25, o apóstolo Paulo dizendo assim: estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Nós vemos como, em várias situações, a verdade de Deus é sufocada. Os homens preferem, amam mais as trevas do que a luz, e não importa se sejam religiosos ou não. E essa tentativa judaica de sufocar a verdade, continua Calvino, é, na verdade, uma confirmação indireta da ressurreição. Porque ninguém inventa uma explicação para alguma coisa que não aconteceu. Então, nós temos aqui também o ato final de endurecimento daquela geração simbolizada, representada por sua liderança. O ato irreversível da rejeição do Messias que veio para eles. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E tudo isso, irmãos, prepara o terreno para a grande tribulação pela qual Israel iria passar no ano 70 depois de Cristo e a transferência do reino para uma nação que viesse a produzir os seus frutos. Aqui, em suma, irmãos, o resumo é que a mentira e o dinheiro não vão impedir o avanço do evangelho. Deus transforma a oposição em instrumento da vitória do reino de Cristo. Eu estou lembrando aqui de uma frase da Golda Meir, que ela disse assim, jocosamente: eu tenho uma coisa contra Moisés. Ele andou por 40 anos com o povo de Deus no deserto e parou justamente no único lugar do Oriente Médio que não tinha petróleo. Então, aqui nós temos uma boa lição, né? Não é a força do dinheiro, não é a força das armas que vai produzir o avanço do Evangelho. É a força do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, não é o poder humano. No bloco que vai, esses dois versículos 16 e 17, nós temos a aparição de Jesus na Galileia. Reparem aqui, irmãos, também nesse bloco, a ênfase na mistura que havia entre aqueles primeiros discípulos, nossos irmãos na fé, a mistura de adoração e de dúvida. E o comentário aqui também: o cristianismo não vence pela força dos cristãos, mas vence pela autoridade de Cristo. A dúvida dos discípulos não invalida a autoridade de Cristo, apenas exalta a sua paciência. E um outro comentário diz assim, que a partida para Galiléia é um sinal de que o reino de Deus já não estará restrito a Jerusalém e a um povo. Aqui um deslocamento de Jerusalém, o velho centro de adoração, para o grande movimento de expansão missionária. Finalmente, aí, os versículos 18 a 20, nós temos a grande comissão. A grande comissão, reparem, irmãos, aqui é uma coisa muito importante. Ela não pressupõe fracasso. A grande comissão garante o êxito histórico. Não é um êxito por uma intervenção sobrenatural de Deus na história do homem. A grande comissão garante êxito histórico. O reino vai se expandir totalmente. O fermento vai levedar toda a massa. Todas as nações da terra, todos os reinos do mundo serão discipulados e estarão aos pés de Cristo. Então, a grande comissão, ela sustenta uma escatologia otimista e não pessimista.
Comentário final meu aqui. Quem tem olhos para ver, veja como a Bíblia está cheia de afirmações que podem passar despercebidas ao olhar desatento, mas quando combinadas, elas revelam um padrão irresistivelmente otimista quanto ao futuro do nosso planeta Terra. Apesar das dificuldades e do sofrimento, o bem prevalecerá, o reino crescerá e a igreja não sucumbirá. Tem talvez o Henrique pudesse falar isso melhor do que eu, mas em direito você pode ter poucas provas grandes e irrefutáveis, ou você pode ter um monte de pequenas provas, mas quando você vai juntar todas essas pequenas provas, esses pequenos indícios, você tem uma grande prova, uma grande afirmação. E eu penso que, com relação a essa escatologia otimista, nós temos a Bíblia cheia de pequenas provas e também de grandes provas, que será assim. Então, em resumo, irmãos, 3 frases aqui que resumem o capítulo 28. O capítulo 28 apresenta um Cristo ressuscitado, um rei entronizado e uma missão inevitavelmente bem-sucedida. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra.